Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora esse vídeo vai estar chegando até você, então já estou deixando aqui meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite antecipado aqui. Nós vamos estar falando nesse vídeo aqui sobre matemática, sobre medição. Na verdade é tudo sobre matemática. Medição e matemática é a mesma coisa, só vista de ângulo diferente, né? Digamos assim. Então, o negócio é o seguinte aqui. A gente estava fazendo um treinamento, estava ensinando uma pessoa a fazer medição. Então, a gente levou ele em cima de uma plataforma e lá tinha um tanque, tipo essa circunferência aqui, ó. Que dentro aqui tinha um braço que rodava aqui dentro aqui, ó. Ele soltava o sedimento que tinha no fundo do tanque. Lá existe vários modelos disso aqui. Existem uns que tem uma passarela que vem até a metade. Esses são fáceis de ser medidos, porque ele vem com a passarela, ele já dá a referência de raio pela passarela. Só é que esse, a gente optou em levar ele num que não tinha passarela, que não tinha como dar uma volta no entorno dele. Primeiro que esses tanques eram tanto quanto meio extensos, né? Mas esse tinha vários obstáculos, assim, tinha umas tubulações, tinha uma casa de máquina, então você não conseguia passar. E então a gente optou de botar ele para fazer o treinamento nesse tanque. Aí de cima da plataforma pediu para que ele se olhasse para lá e ver o que ele estava vendo, o que aquilo ali lembrava ele. Me lembra um tanque com água dentro. Eu falei, não, isso não pode ter essa visão curta de que aquilo ali te lembra um tanque com água dentro. Eu quero que você veja que aquilo ali te lembra. Aí ele, sempre com a visão curta, que só conseguia ver aquilo lá como um tanque com água dentro. Estava errado? Não, era um tanque com água dentro, mas isso aí eu já sabia. Eu queria ver uma coisa que lembrasse ele aquilo lá, outra coisa que lembrasse ele, uma outra referência, porque a gente não tinha referência para fazer essa medição lá. Aí eu falei, vamos voltar para lá onde está o tanque então. Aí eu medi um ponto lá, risquei com giz e falei, esse ponto aqui é a metade do tanque aqui, que vai servir de ponto de referência para a gente medir o raio disso aqui. Tá beleza? Eu falei, tá beleza. Aí eu marquei 1 metro do outro lado, com giz do outro lado lá, 1 metro. Eu falei, quando esse braço está aproximando aqui desse risco que eu fiz aqui, ó, quando ele chegar aqui, você aciona esse cronômetro do seu relógio aí e quando chegar lá no fechar o 1 metro lá, você desliga o cronômetro para a gente ver quanto tempo gastou. Lá no caso lá gastou 10 minutos para fazer esse percurso de 1 metro aqui, porque igual eu estou te dizendo, ele não rodava muito rápido aqui. Eu disse para ele, isso aqui te lembra um relógio, isso aqui é um dos braços do relógio aqui. Eu não vou estar dizendo qual o braço do relógio é isso aqui para você, mas digamos aí que seja dos minutos, porque o relógio tem 3 braços, tem o da hora, do segundo e do minuto, esses relógios analógicos aí. Eu estou fazendo uma conta aqui em cima do relógio analógico, disse para ele. Então, relógio se mede como se fosse relógio. Nós não vamos estar medindo como se fosse das maneiras tradicionais aí. Nós vamos medir isso aqui como se fosse um relógio. Eu não vou ficar esperando isso dar a volta até chegar cá para a gente saber quantas horas gastou esse percurso aí. Nós não vamos fazer isso, que não tem tempo para isso. Mas eu vou te dar um exemplo aqui. Digamos que isso aqui deu uma volta em 3 horas. Aí eu quero que você me dê essa informação de qual é o diâmetro daqui, qual é o raio desse círculo, desse aro, desse tanque, não importa a forma que você queira chamar isso aqui. Eu só quero saber qual é o diâmetro e qual é o raio daqui. Ele vai, não tem como fazer, você diz que não tem como usar treino, que não tem o que lá. Eu falei, tem sim. Eu tô te dando as referências de hora e de tudo aí, você vai medir como se fosse um relógio. Aí ele não conseguiu fazer isso. Aí eu falei, então tá beleza. Uma hora tem
tem quantos minutos? 60 minutos. Então, eu te dei uma referência de 3. 3 vezes 60 é quanto? 180. Então, ele tem 180. Ele tem 180 minutos. E nós vamos dividir esses minutos pelos minutos que percorreu aquele 1 metro lá, que são 10 minutos. 18 dividido por 1 vai dar 18. Não é isso? Dá 18. Então, se dá 18, então a gente já chegou no que é o diâmetro. O diâmetro tem 18 metros. Então, quando você já tem o diâmetro, você já sabe qual é o raio. Você sabe que a metade do valor do diâmetro é a metade do raio, não é? Então, o raio tem equivalência de 9. Então, nós vamos partir direto aqui para a conta matemática aqui, para que esse vídeo não prolongue muito, senão ele vai prolongar. Então, como você mede a área nos termos matemáticos? É π vezes 9 ao quadrado, que eles chamam aí de π radiano ao quadrado. Eu estou fazendo tudo em referência às medidas do tanque que foi medido lá. A conta é referente ao exemplo da medição do treinamento lá. Então, quanto equivale π? π vale 3.14.16. Isso é que nós vamos eliminar o 16 aqui. Nós vamos usar só o 3.14 vezes o raio ao quadrado. Que o raio ao quadrado é o que? É o raio vezes o raio. Então é 9 vezes 9. A gente repete aqui o 3.14 aqui, coisa que a gente não fazia na área, mas a gente está fazendo aqui porque a gente está explicando aqui como se explica na matemática. Então a gente repete o 3.14 vezes o 81. O 81 é o raio vezes raio lá, que é 9 vezes 9. Algumas pessoas confundem isso aí às vezes com o diâmetro, que é 2 vezes 9, mas aqui é 9 ao quadrado, é 9 vezes 9. Nós chegamos no valor da área do tanque lá, nós chegamos à conclusão de que ele tinha 254,34, que era o valor da área. Lá a gente não media perímetro, mas como eu estou explicando aqui nos termos matemáticos, nós vamos explicar como é que se mede o perímetro. O perímetro é 2 vezes π vezes o raio, vezes R, que representa raio. No nosso caso, o raio é o 9, que é o do tanque lá que a gente deu exemplo. Então vamos lá. 2 vezes π é 2 vezes 3.14 vezes 9, que é o valor do raio. Então, se é 2 vezes 3.14, a gente chegou ao resultado de 6.28 vezes 9. 6.28 vezes 9 dá a equivalência de 56,52, que é o valor do perímetro. Isso também é uma conta que a gente fazia diferenciado disso aqui lá na área. Eu não vou estar explicando aqui por causa do tamanho do vídeo, mas agora nós vamos estar explicando aqui o diâmetro aqui nos termos matemáticos aqui. Só é que no termo matemático você já recebe essa referência. No caso aqui é o seguinte: o diâmetro é 2 vezes R. O que é 2 vezes R? A gente sabe que o valor do raio lá é 9, porque a gente já descobriu qual era o diâmetro e qual era o raio lá na primeira conta de área lá. Mas eu estou explicando aqui nos termos matemáticos. Aí eu já tenho essa referência do raio, então vai ser 2 vezes 9, que vai ser igual a 18, para se chegar ao diâmetro. Então essa aí é a conta disso aqui. Aí eu estava explicando para esse rapaz que a gente estava treinando lá, uma coisa que a gente era até corriqueiro entre nós lá, que já estava trabalhando lá já. Eu sempre dizia para ele assim: a gente tem que aprender a olhar para a alma das coisas.
Mas a gente dizia isso aí numa forma meia de alusão, porque a gente fazia essa referência às vigas estruturais que a gente media lá, porque aquele centro da viga ali, o meio da viga ali, independente das laterais ali, que formava ali, se ela era H, se era I, se era o que fosse, a gente chamava aquele centro ali de alma. Lá se chamava de alma. Então a gente fazia essas brincadeiras, essa alusão lá, que a gente tinha que aprender a olhar para a alma das coisas. Mas a gente dizia de uma forma lúdica, brincando. Mas na verdade, se a gente for trazer esse conceito para as nossas vidas, a gente tem que aprender a olhar para a alma das coisas. No caso lá, a maioria das pessoas olhava para uma viga com a forma meio fechada, né? Só via ela lá da forma que ela realmente era. Já a gente já olhava sempre para ela com a forma dela aberta, né? Porque ela tinha suas medidas em polegadas, 24 polegadas, 12 polegadas. Então a gente memorizava qual era o tamanho dela totalmente aberta, porque isso aí impedia da gente ficar fazendo aquele monte de conta, né? Então a gente sempre trabalhava com as gamas de viga lá de 36, de 24, de 12, de 5. Então a gente memorizava o tamanho dela já desmontada. Então a gente sempre olhava para essas vigas, a gente via elas abertas. E as pessoas olhavam para elas e via elas fechadas. Então a gente fazia essas brincadeiras aí justamente por causa disso aí. E eu quero deixar aqui um obrigado ao pessoal que anda vendo nossos vídeos aí, não só esse de matemática aí, ou os outros que a gente faz aí, que é assuntos variados, diversos aí sobre várias coisas aí, coisa que é atualidade, que acontece, coisa lá do fundo do baú. Isso aí, nós estamos falando de tudo aí nesses nossos vídeos aí. Nosso vídeo, apesar de um dos meus canais chamar Foxline Channel, ele não existe um foco. Mas lá eu chamo de focos, que são vários focos. E no canal Emara também, então, Emara Produções. Eu peço aí que vocês aí, alguns gostam só do Emara e alguns gostam só do Fox, mesmo sabendo que a gente às vezes põe esses vídeos nos dois canais aí, mas algumas pessoas gostam mais do Emara e tem uns que gostam mais do Foxline Channel. A gente tinha um outro canal aí que chamava Foxline aí, mas a gente acabou perdendo esse canal. Ele tinha cerca de 6 mil inscritos. A gente tinha mais de 1 milhão de visualizações no outro canal, mas a gente perdeu aí. Aí eu quero pedir vocês aí que se inscrevam, deixem seu like aí e ative o sininho aí para novas notificações aí. Até um próximo vídeo aí, um abraço aí, tchau. E obrigado aí por assistir o vídeo aí.